Bom, agora nós vamos ver a segunda parte da parte um de concordância verbal, né? Na primeira parte da parte um, nós vimos a concordância do verbo com o sujeito simples. Agora nós vamos ver a concordância do verbo com o sujeito composto. Eu já fiz essa diferença de sujeito composto e sujeito simples para vocês no vídeo anterior, mas eu vou dizer de novo. O sujeito simples é quando a gente tem só uma palavra, quando você se refere a uma só pessoa, a uma só coisa, a um só objeto, certo? Ele só tem um núcleo, né? Só tem uma palavra importante como núcleo desse sujeito. Já o sujeito composto, você fala de mais de um elemento, mais de uma palavra. Por exemplo, nessa primeira frase aí do exemplo do enunciado 1, diz assim: José e Maria estão de caso novo. Ora, estou falando de quem? Estou falando de José e de Maria. São quantos elementos? 2. E 2 é um sujeito composto, certo? 2 elementos, nós temos aí um sujeito composto, não mais um sujeito simples. Então, quando a gente tem sujeito composto e esse sujeito está antes do verbo, porque se você for observar aqui, olha, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Quando eu digo José e Maria, olha o verbo está aí, ó. Estão de caso novo. Esse verbo aí vai para o plural todas as vezes que se referir a um sujeito composto e esse sujeito composto está antes do verbo. Toda vez que eu tiver um sujeito composto antes do verbo, o verbo, a gente faz a concordância verbal, levando esse verbo para o plural. Por exemplo, olha só aqui, nesse segundo exemplo aqui, eu vou ler aqui para vocês. Pedro, Paulo e Marcos, olha o verbo, namoram a mesma menina. Ora, Pedro, Paulo e Marcos é de quem eu estou falando, então é o sujeito. Tem mais de uma pessoa, mais de um elemento? Tem. Mais de um elemento aí, então o sujeito é composto. Se o sujeito é composto, olha onde ele está. Se ele está antes ou ele está depois do verbo. Ele está antes. Todas as vezes que o sujeito composto vier antes do verbo, a concordância a gente faz levando o verbo para o plural. Por isso que eu coloco namoram, ou namoravam, ou namoraram, desde que esteja no plural. Olha o último exemplo aí. O aluno e o professor, o exercício. Então eu estou falando de quem? Não é do exercício, estou falando do aluno e do professor. Então esse é o sujeito. O sujeito que tem 2 elementos que eu estou falando deles ou para eles. Consequentemente, esse sujeito ele é composto e ele está antes do verbo. E o sujeito composto antes do verbo, para se fazer a concordância verbal, a gente coloca perfeita, a gente coloca o verbo no plural. Então, por isso que eu digo, o aluno e o professor resolveram o exercício. Percebam que resolveram é o verbo, está no plural porque se refere a um sujeito composto que está antes dele, desse verbo. Então, por isso que o verbo vai para o plural. É isso. Agora, e quando esse mesmo sujeito é composto, mas ele não vem antes do verbo, ele vem depois do verbo, que é o caso 2 aí, ó. Por exemplo, resolver o exercício, o aluno e o professor. Veja que eu estou falando do aluno e do professor. Continua sendo sujeito composto, porque é de quem eu estou falando. É composto porque eu falo tanto do aluno quanto do professor, 2 ou mais elementos. Por isso que é composto, certo? A gente observa que o verbo, ele está atrás agora, vem antes do sujeito composto. Daí a gente continua com o mesmo tipo de concordância, levando o verbo para o plural, vejam. Resolveram o exercício o aluno e o professor, ou concordando com o sujeito, o núcleo, um dos elementos do sujeito mais próximo, um dos elementos mais próximos desse sujeito. O elemento mais próximo do verbo resolver é aluno, que está no singular. Então eu tanto posso dizer resolveram o exercício o aluno e o professor, porque o sujeito é composto e está posposto,
Mas eu posso também dizer, resolveu o exercício, o aluno, professor, o sujeito é composto, mas eu coloquei no singular agora para concordar com o aluno, que é um sujeito, um dos sujeitos, né? Um dos núcleos do sujeito, e ele está no singular, do sujeito composto. Então, daí a gente pode dizer que se o sujeito for composto, independente da posição dele, ele vai para o plural. Agora, se esse sujeito composto estiver depois do verbo, aí há uma segunda possibilidade de se fazer a concordância. Concorda o verbo com todos os elementos, levando o verbo para o plural, ou concorda com o elemento mais próximo. Se o elemento mais próximo, no caso dessa frase, seria aluno, estiver no singular, o verbo fica no singular. Se ele estiver no plural, o verbo já ir para o plural mesmo, então você coloca no plural. Espero que vocês tenham entendido. Nessa terceira questão, ele fala também de sujeito composto, você pode ler o enunciado aí, mas um sujeito composto formado por pessoas gramaticais diferentes. Quais são as pessoas gramaticais? Primeira, segunda e terceira, ou do singular ou do plural. Então, quando eu digo eu e Marília, tem duas pessoas, eu e ela. Tem a primeira, do singular, e tem Maria, que é a terceira, do singular. Então, quando eu tenho um sujeito composto formado por a primeira e a segunda, qual é o plural de eu? Não é nós? Então a gente coloca o verbo em nós. Ó, tem eu e ela aí, ó. Eu e Maria, eu e ela, sujeito composto. Então o verbo vai para a primeira do plural. Estamos, vai para nós. Olha a segunda. Eu, tu e Pedro. Tem as três pessoas. Tem a primeira, que sou eu. Tem a segunda, que é tu, e tem a terceira, que é Pedro. Não importa. A primeira pessoa prevalece sobre a segunda e sobre a terceira. Se você tem a primeira e a segunda, bota em nós. Se tem a primeira, a segunda e a terceira, bota o verbo em nós. Então eu posso dizer eu e Maria estamos, como também posso dizer eu, tu e Pedro estamos. Não posso dizer de outra maneira. Agora, observe essas duas frases, duas últimas frases aqui, ó. Vou aumentar aqui para ficar melhor. Certo? Olha lá. Tu e Pedro, agora eu tenho tu, que é a segunda, e Pedro, que é a terceira. Então, qual é o plural de tu? Vós. Então, eu tenho que botar estais, vós estais. Se tiver nessa configuração de segunda e terceira, há uma possibilidade de colocar também na terceira. Tu e Pedro estão sem dinheiro. Então, vou trocar em miúdos e fechar essa regra dizendo o seguinte. Se você tem um sujeito composto, certo? Que está anteposto. Se ele tiver pós-posto, ele ainda ganha aquela outra regrinha anterior da questão 2, do número 2, que eu já expliquei para vocês. Mas o sujeito composto, anteposto ao verbo, formado por pessoas gramaticais diferentes, a primeira prevalece sobre todas as outras, sobre a segunda e sobre a terceira. Então, qual é o plural de eu? Nós. Você bota o verbo em nós. Se você tem a primeira e a segunda, vai o verbo para nós. Se tem a primeira, a segunda e a terceira, o verbo vai para nós também. Fica concordando com o pronome nós. Mas se você tem a segunda e a terceira, você tanto pode concordar com a segunda do plural, que é vós, mas também pode levar esse verbo para a terceira do plural, que é eles ou elas. Muito bem. Espero que vocês tenham entendido. Já essa quarta regrinha aqui, de respeito ao sujeito unido pela conjunção ou. Toda vez que você tiver um ou aí unindo o sujeito composto, por exemplo, matemática ou física, Pedro ou José, como tem aí, tá certo? Pipoca ou farinha. Toda vez que você fizer um sujeito composto unido pela conjunção ou, você tem que ver a ideia dela. Se a ideia for de adição, você leva o verbo para o plural. Olha, matemática ou física são meu martírio. Ou seja, tanto uma quanto a outra. É uma soma das duas. As duas estão em pé de igualdade, então é uma adição. O que cabe para uma, cabe para outra. E quem é que mostra isso? A conjunção ou. Por isso que o verbo vai para o plural. Matemática ou física são, para mim, um martírio. Certo? Então, por isso que eu coloco são, o verbo no plural. Agora, se esse ou indicar uma exclusão, por exemplo,
Pedro ou José será o prefeito daqui. Eu não posso dizer Pedro ou José serão o prefeito daqui, serão o prefeito daqui. Por quê? Porque essa ideia do ou aí só vai caber para uma pessoa, porque não existem dois prefeitos da mesma cidade no mesmo mandato, não é isso? Então, Pedro ou José. Então, vai caber para um dos dois. Para os dois, não. Certo? Então, um dos dois vai ser o prefeito, não os dois. Aí a ideia é de exclusão. Por isso que eu coloco o verbo no singular. Por isso que eu digo, Pedro ou José será, no singular, ó, será. Ok? Porque só vai caber para um deles. Agora, se eu estiver retificando, fazendo uma retificação, se o ou vier para retificar, para corrigir, então eu concordo com a palavra que eu usei como correção. Por exemplo, o pai, aí eu vou corrigir, ou o pai não, os pais, aí agora eu vou botar o verbo concordando com a palavra que veio depois do ou para corrigir a primeira que eu citei. A primeira foi pai, eu errei, aí corrigi para os pais, aí eu concordo com os pais. Se está no plural, vai para o plural. Deverão comparecer à reunião. Se fosse o contrário, os pais ou o pai, aí eu diria, deverá comparecer à reunião. Muito bem. Agora, vou matar logo dois coelhos com uma cajadada só. Essa quinta questão é o sujeito também composto, agora não unido por ou, mas unido por com. Você bota o verbo no singular ou no plural. Se você colocar no plural, é porque você aceita que esse com equivale a i. É o pai e o filho. Os dois montaram o brinquedo, o pai com o filho. Os dois fazem o mesmo papel. Agora, se você colocar o verbo no singular, disser assim, o pai com o filho montou o brinquedo, esse com não equivale a i, equivale a um adjunto adverbial, certo? Equivale à preposição que encabeça um adjunto adverbial. No caso aí da primeira frase, você quer dizer que tanto o pai quanto o filho participaram da montagem do brinquedo. Mas na segunda frase, se você colocar o verbo no singular, você quer dizer que só o pai montou o brinquedo na companhia do filho, certo? O pai com o filho montou o brinquedo. É como se fosse assim, o pai montou o brinquedo com o filho, na companhia do filho, certo? Se o sujeito composto for unido por com, tem essas duas opções de concordância. Aqui, ó. Quando a oração ela é formada por expressões tanto como, não só, mas também, aí o verbo vai para o plural. É só decorar isso aí, ó. As expressões tanto como, não só, mas também. O verbo vai para o plural. Tanto José, aí ó, como Pedro, ó, tanto como. Tanto José como Pedro, tanto como. Aí o verbo querem, vai para o plural. Querem um amor. Ok? Fácil, né? Vou para a sétima já, porque isso aí é só decoreba. A oração formada por expressões um ou outro, ou nenhum, nem outro, pode ser masculino e feminino. Pode ser uma ou outra, certo? Ou um ou outro. Preste atenção no que eu estou dizendo. Um ou outro. Como também nenhum, nem outro. O verbo vai para o singular. Todas as vezes que você tiver uma oração com essas expressões um ou outro, ou nenhum, nem outro, o verbo fica no singular. Um ou outro jogador fará, dirá, jogará, chutará, certo? Para o gol, ou fará o gol. Nenhum nem outro aluno fez a tarefa. Você não vai dizer nenhum nem outro aluno fizeram a tarefa. Plural não. Quando você tem essas expressões um ou outro e nenhum nem outro, o verbo fica no singular. Ok? Para finalizar essa primeira parte aí do nosso estudo, nós vamos finalizar na oitava regrinha. A oração formada pela expressão um e outro. Esse não tem como errar. O verbo vai para o singular ou para o plural. Eu disse agora um e outro. Se eu tivesse dito um ou outro, aí o verbo ficaria no singular. Mas eu disse um
e outra. Pode ser uma e outra. O verbo fica no singular ou vai para o plural. Você escolhe. Veja, uma e outra pessoa me incomoda ou me incomodam. É assim que fica, ok? Muito bem, espero que vocês tenham entendido. Agora revisa tudo aí, assista os 2 vídeos que eu estou postando para vocês e procedam no exercício pertinente a essa primeira parte. Valeu. Amanhã, ou depois, assim que vocês tiverem dúvidas, pode perguntar que eu estarei disponível. Um abraço.